Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 17 de outubro de 2014. Esse próximo final de semana, nós vamos entrar no horário de verão. Não esqueça do seu reloginho. E o nosso tema de hoje, o tema que você escolheu, nós vamos comentar sobre a importância dos regimes de casamento, união estável, usufruto na negociação de bens imóveis. E para falar sobre este assunto, nós estamos com a nossa especialista, que ela já esteve, inclusive, aqui no Cresce Esclarece. É a Kelly Cristiane de Menezes, graduada pela Universidade de São Francisco e pós-graduada em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Atualmente é advogada e assessora imobiliária, além de palestrante da OAB. Kelly, muito obrigado por mais esta participação aqui no programa Cresce Esclarece, para a gente poder esclarecer todas as dúvidas dos colegas brasileiros em relação à questão de regime de casamento. Em nome do presidente Viana e toda a sua diretoria, nós já antecipadamente agradecemos a sua presença e bom dia, Kelly. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente. E vamos esclarecer a todas as perguntas e dúvidas dos nossos telespectadores. E as perguntas já estão abertas. Você tem alguma dúvida sobre questão de regime de casamento? Você já deu uma voltinha lá no Código Civil Brasileiro? Ali está explicando tudo, mas tem muita coisa que a gente lê, a gente não entende. Por isso, a nossa especialista está aqui, porque ela atuou quantos anos em cartórios de notas? Durante 8 anos em tabelionato de notas. Coordenadora de setor de inventário, partilha, separação e divórcio. Então, ela conhece bem desta questão. E nós vamos fazer uma pergunta para a Kelly. Kelly, oficialmente, quantos regimes de casamento nós temos aqui no Brasil? Na nossa legislação brasileira, atualmente nós temos 4 tipos de regime de bens. Aquele instituído pela Lei 6.515 de 77, que é o regime normal, que é o da comunhão parcial de bens. O Código nos traz mais 3 tipos de regimes, que são a separação total de bens, a comunhão universal de bens e a separação obrigatória de bens. No regime da separação total de bens e da comunhão universal de bens, há necessidade de escritura de pacto antinupcial. Antinupcial, então antes de celebrar as núpcias, o casal deve procurar um tabelionato de notas para fazer a opção desse regime através de uma escritura de pacto antinupcial. E na separação obrigatória de bens, aqueles maiores de 60 anos ou aqueles que ficam impedidos porque não houve uma partilha prévia do casamento anterior. Nós já temos pergunta aqui. Você tem a sua dúvida, encaminhe a sua dúvida para a TV Cresce. E a pergunta é de Nilson Carvalho. Ele pergunta, Kelly, comprei um imóvel financiado antes de casar. Ele casou pelo regime da comunhão parcial de bens. Ele continua pagando as prestações porque ele financiou. Segundo a informação dele aqui, ele está pagando com o recurso dele, não com o da esposa. Eles não têm filhos. Ele pergunta, caso venha a separar, o imóvel fica completamente meu? Caso ela venha a falecer, continua sendo meu? E se ele falecer, para quem vai o imóvel, Kelly? Então temos uma pergunta Podia aqui. vir para nós, né? Para mim e para você, né? Podia. Temos uma pergunta aqui que é a dúvida de muitas pessoas, né? A questão do imóvel financiado. Casou-se pelo regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento devem ser partilhados. Aqui ele dá a informação de que ele paga esse financiamento com recursos próprios. Então vamos lá, em caso de separação, ele teria que comprovar que, de fato, ele paga com recursos que são exclusivamente dele, ou seja, aqueles oriundos de bens particulares dele, né? Porque a lei entende que é o esforço comum. Então, parte desse financiamento foi pago com esforço comum durante a vigência do casamento. Então, se ele vier a falecer, ela é herdeira dele na sucessão.
E como eles não têm filhos, tem também como herdeiros os ascendentes, que são pai e mãe. Então ela vai concorrer, ainda que esse bem seja particular dele, ela concorre com os pais. Muito bem. Daí, Nilson. E eu queria fazer uma pergunta. Bens imóveis adquiridos na vigência do casamento para alienar, para se vender, quem é que deve comparecer? Só o marido ou só a esposa? No momento da alienação, feita pelo artigo 1647 do Código Civil, há a necessidade da outorga marital, da anuência do cônjuge, exceto no regime da separação total de bens, aquela com pacto antinupcial. Então, em todos os demais regimes, haverá a necessidade da anuência do cônjuge, ainda que seja um bem adquirido antes do casamento. E no caso da comunhão universal de bens, como todos os bens se comunicam entre o casal e fazem parte da sociedade conjugal, o cônjuge comparece também como vendedor. Muito bem, nós temos aqui a pergunta do Fernando Saraiva. No regime da comunhão parcial de bens, Kelly, na vigência da Lei 6.515, a separação com partilha amigável de bens obriga algum dos cônjuges a pagar pensão, sendo que tem filhos maiores de 21 anos. Regime da separação total de bens, se há necessidade de pensão alimentícia, vai depender do que o outro cônjuge comprovar a necessidade. Então, não é porque é separação total de bens que não haverá a necessidade de alimentos. Até porque não pode-se haver a renúncia desses alimentos na escritura de pacto antinupcial. Eu não posso renunciar a esse direito, que é um direito futuro, porque eu não sei se futuramente haverá necessidade desses alimentos. Ainda que os filhos sejam maiores e capazes, o cônjuge pode sim pleitear estes alimentos, inclusive judicialmente, se não houver um consenso entre eles. Se tem alguma dúvida, as perguntas continuam abertas. José Carlos Grotter, de Poá, ele pergunta: bom dia, gostaria de saber qual o regime de casamento não é necessário ambas as partes assinarem um contrato de compra e venda ou aluguel. Então, não haverá a necessidade no momento da compra, né? Quando há a compra dos cônjuges, já dependendo do regime de bens, ele já determina se vai haver a comunicação ou não. E no momento da venda, conforme dispõe o artigo 1647 do Código Civil, só não haverá necessidade no regime da separação total de bens. Nos demais, o outro cônjuge deve comparecer. Vamos lá, tem alguma dúvida? Encaminhe a sua pergunta para a TV Cresce. Kelly, alienação de bens adquirido antes do casamento, alienado, vendido após o casamento, cujo regime é da comunhão parcial de bens, quais são os direitos e obrigações do outro cônjuge? Então, parecida com a questão anterior, né? O mesmo artigo 1647 determina que haverá necessidade da anuência do cônjuge no regime da comunhão parcial de bens, ainda que seja um bem particular. Por que há necessidade? Pela inteligência desse artigo, um bem particular no regime da comunhão parcial de bens, no momento da sucessão, o cônjuge recebe a título de herança, em concorrência com os filhos ou com os pais. Por isso a necessidade da outorga, para que ele tenha ciência de que aquele bem não faz mais parte do patrimônio do outro cônjuge. Muito bem, vamos a uma outra pergunta. Regime de casamento pela separação total de bens, ao alienar, precisa da anuência do outro cônjuge? Não haverá anuência. O único regime que dispensa a outorga marital. Quer dizer que a pessoa compra, vende, sem precisar... Sem precisar, porque cada cônjuge administra livremente os bens adquiridos em nome próprio. Kelly, nos regimes de casamento, seja parcial, da comunhão universal de bens, na hora de adquirir, basta um dos.
Mas na hora de vender precisa dos dois, é isso? Exatamente. Ninguém vende se a esposa não concordar. Exatamente. Não vende sem que o outro tenha conhecimento. No momento da aquisição, sim. Quando adquire, o próprio regime de bens que administra como que vai ficar essa futura partilha. Muito bem, nós temos aqui a pergunta, Kelly, de Luiz Fernando de Moraes, Sorocaba. Um imóvel adquirido antes do casamento, quando vendido após, o cônjuge tem que assinar? E por quê? Depende do regime de casamento, né? Exatamente. For universal, normal, comunhão de bens? Então, no regime da parcial de bens, como eu já falei anteriormente, haverá sim a necessidade da anuência do cônjuge, ainda que o bem tenha sido adquirido antes do casamento. Por quê? Justamente porque no momento da sucessão, esse bem particular passa a ser do cônjuge sobrevivo. Então, ele tem que ter a ciência de que esse bem já não faz mais parte do patrimônio do cônjuge falecido. Você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, que é de outro estado e não sendo São Paulo, se tiver alguma dúvida, você pode mandar, porque tudo que nós estamos falando aqui é lei federal, né? Exatamente. Código Civil. Código Civil. Então, interessa para todos os estados, ok? Meu colega corretor de outros estados. Kelly, legalmente, como se caracteriza a convivência conjugal sem filhos ou com filhos e qual o regime que se adota ou não adota? Então, a união estável, ela se caracteriza, né, a partir do momento que as pessoas têm uma vida em comum, como se casados fossem, né, constituindo uma entidade familiar, se caracterizando de forma familiar. Não há necessidade de filhos para que se comprove essa união estável. Um casal sem filhos também pode pleitear união estável em juízo. Em caso de consenso entre o casal, eles podem optar por fazer uma escritura de reconhecimento de união estável, inclusive com fixação de regime de bens. Nesse momento, ele pode optar qual é o regime de bens que vai ser adotado para o casal a partir daquele momento ou a partir de uma data pretérita de quando eles iniciaram essa união estável. No silêncio, ou seja, se não há a opção entre o casal de um regime de bens de forma expressa, entende-se que é o regime de bens legal, que é o da comunhão parcial de bens, estabelecido pela Lei 6.515 de 77. E esse documento, quem faz é o cartório de notas? É o tabelionato de notas. Registro em algum lugar? Não há necessidade de registro, tá? Mas mesmo que não haja essa escritura pública, ainda assim pode haver esse reconhecimento de forma judicial, ou mesmo no momento da dissolução com partilha de bens, procura-se um tabelionato, se for consensual, já faz o reconhecimento e a dissolução da união estável no mesmo ato. E não há um tempo, um prazo que se determina para o reconhecimento dessa união estável, 1 ano, 2 anos, pode-se ter união estável até com 2 meses. Deixa eu fazer uma perguntinha agora meio fora aqui, mas é uma pergunta que acho que muitos homens vão querer saber dessa resposta, viu? Mas se uma pessoa é casada e arruma uma namorada, a namorada vai ter direito aos bens dele? Se ficar claro que é namorada, não. Mas se tiver... Namorada entre aspas. Exatamente. Mas se tiver alguma característica de união estável, ela poderá sim pleitear. Porque há inclusive hoje a possibilidade de fazer reconhecimento de união estável de pessoas casadas que encontram-se separadas de fato. Então, o Estado Civil ainda continua casado. E há a possibilidade de se fazer o reconhecimento por escritura pública. E eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer, que é a questão de bigamia. Não se enquadra nisso. Por exemplo, como é que fica os bens? Quem bígamo vai para a cadeia, né? Então, existe a questão criminal, né? Só que haverá a possibilidade de se caracterizar a bigamia quando, por exemplo, não houver uma comunicação entre os cartórios. A bigamia é
2 casamentos, ou seja, ele se casou aqui no estado de São Paulo e depois se casou no estado de Minas Gerais. Como não houve a comunicação entre os cartórios no assento do nascimento dele, pode haver aí essa falha e ele ser casado 2 vezes. O INSS já tem um posicionamento e já reconhece. Então, ela divide a pensão por morte entre as 2 esposas ou entre a esposa e a companheira. Então, os bens serão divididos de acordo com o regime de bens adotados, o que ele adquiriu com cada uma e vai seguir a legislação de acordo com o regime de bens mesmo. Mas haverá a possibilidade de partilha, sim, entre as 2. Nesse caso, é no mesmo país. Exato. E fora, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia. Tá. Cada país adotará a sua legislação. Então, os bens imóveis situados no Brasil seguirá a legislação daqui. E os bens adquiridos fora do país seguirá a legislação daquele país. O Luiz Macedo Neto, meu amigo Luiz Macedo. Bom dia, Luiz. Ele agradece a sua participação, Kelly, tanto aqui no programa Cresce Esclarece, quanto na Quarta Nobre que você teve no mês de setembro, né? O Luiz Macedo. E o Eduardo de Osasco, ele faz uma pergunta aqui, ó. Não tenho pacto antinupcial, mas mudamos nosso regime de casamento de comunhão parcial de bens para separação total de bens. E fizemos um pacto pós-nupcial. Comprei o imóvel já pelo regime da separação total de bens. Na hora da venda, preciso da anuência da esposa? Preciso apresentar a certidão da esposa para vender ou somente as minhas? Na verdade, como ele alterou o regime de bens na constância do casamento, tudo que ele adquiriu após essa alteração do regime de bens para a separação total de bens, somente ele vende sozinho, sem a necessidade da outorga da esposa e também sem a necessidade da apresentação das certidões da esposa, uma vez que ele adquiriu em nome próprio e não houve a comunicação desse bem na sociedade conjugal. Maria Aparecida, aqui de São Paulo, ela pergunta, vendendo um bem adquirido antes do casamento, durante o casamento, antes do casamento, durante o casamento, o cônjuge tem direito a esse valor do imóvel após a venda? Se esse bem foi quitado antes do casamento, ela adquiriu e quitou antes do casamento, no momento da venda, pelo regime da comunhão parcial de bens, ele tem que anuir, mas não deve receber nenhum valor. E ela, inclusive, pode adquirir um novo bem, mesmo no regime da comunhão parcial de bens, subrogando essa condição de que o produto dessa compra do novo imóvel foi adquirido através de um bem particular dela. E aí continua a incomunicabilidade nesse próprio bem que ela venha a adquirir. Você tem alguma dúvida sobre questão de regime de casamento para venda de imóvel? Mande a sua pergunta aqui para a TV Cresce. E o José Carlos Grota, ele volta a fazer mais uma pergunta. Posso fazer um contrato de aditamento particular de doação de parte do bem imóvel para o filho? Fazer um contrato de doação de parte do bem? Então, particular, ele falou de particular. Contrato particular, não. A doação teria que ser por escritura pública, para que ela tenha ingresso no registro de imóveis. Esse contrato particular só terá efeito entre eles, mas não haverá a publicidade e a eficácia contra terceiros. Então, sempre bom se fazer por escritura pública. Ok, Zé Carlos? Vamos lá. A viúva com filhos, cujo marido deixou bens imóveis devidamente partilhados. Numa convivência conjugal, esse novo marido ou novo namorado, ele terá direito na parte dos bens dessa viúva? Sim, dependendo do regime de bens, se for o da comunhão parcial de bens que eles adotarem, todos esses bens do casamento anterior dela são bens particulares. Ele poderá ter direito a esses bens só no momento do falecimento dela. No momento da sucessão, ele concorre com os filhos para receber uma parte desses bens. Com certeza haverá comunicação
pós-morte. Tô bem, tá parecendo novela, na novela que a gente vê muito disso, né? Exatamente. É a briga pela herança, não é isso? Vamos lá. Davi Miranda. Ele pergunta, quem vive em união estável e for comprar um imóvel financiado, os dois precisam assinar o contrato de financiamento? Se a compra fosse à vista, teria a obrigação dos dois assinarem? Aí vai dar vontade das partes ou não? Exatamente. Vai dar vontade deles. Se ela está participando, ela pode constar na escritura também como compradora. Vai depender do que o casal acordar aí nesse sentido. Depende da vontade deles. Muito bem, as perguntas continuam abertas. Olha. Kelly, independentemente do regime de casamento, o casal, na hora de comprar um bem, eles podem adotar percentuais na escritura como proprietário? Somente no regime da separação total de bens, né? Nesse caso, eles podem adotar um percentual para cada um. Mas no regime da comunhão parcial de bens, não. Por quê? Porque tudo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento pertence aos dois. Então, se eles estabelecerem percentuais distintos, um terá metade do percentual daquele e vice-versa. Então, não há possibilidade nesse caso, tá? A não ser que comprovem que o produto foi adquirido através de um bem particular deles. E isso tem que constar expressamente na escritura. Mas, via de regra, não. Há algumas exceções só. Uma pessoa casada na Argentina, que aí eles casaram na Argentina, vieram morar no Brasil, tem bens, não é? Eles têm bens. Como ficam esses bens, né, no caso, vamos dizer, entre os dois? Vai entrar, eles aqui no Brasil não são casados. Então, uma vez que eles são brasileiros, eles têm a obrigatoriedade de fazer a transcrição do casamento aqui no Brasil, no primeiro registro civil de onde eles residem. Então, é nessa transcrição que será expressa qual que é o regime de bens adotado naquele país, para que daí no momento de uma sucessão ou de uma partilha de bens por dissolução do casamento, vai seguir exatamente aquele regime de bens que está transcrito aqui no Brasil. Isso é obrigado a transcrever? É obrigatória a transcrição. E se não houve essa transcrição, no momento da partilha por dissolução do casamento por divórcio ou por falecimento, haverá a necessidade de se fazer antecipadamente essa transcrição e depois a partilha de bens. Se tem alguma dúvida, encaminhe para a TV Cresce. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para a Kelly. Kelly, isso aqui acontece muito no mercado imobiliário. Herdeiros. Vamos fazer um número aqui, 5 herdeiros. 5 herdeiros. 4 quer vender, 1 não quer. Como é que se resolve? Isso só se resolve de uma forma judicial, porque há um litígio aí entre eles, né? Um não quer vender, então os demais devem ingressar com uma ação solicitando ao juiz um alvará judicial, que é uma autorização judicial para realizar a venda desse bem. E nesse pedido, os demais que querem vender devem comprovar para o juiz a necessidade da venda desse bem, para que convença o juiz a expedição desse alvará, dessa autorização para a venda. E esse um que não concorda seria obrigado a fazer a venda. Não tem aquela de quem não quer comprar, quem não quer vender tem que comprar, isso não existe. Não, a não ser que ele comprove a necessidade, porque ele tem o direito de preferência. Esse um que também é condômino, ele tem o direito de preferência de comprar a parte dos demais. Então tem que se respeitar sempre o direito de preferência. Agora, se ele não tem condições de comprar as outras frações ideais, os demais que querem vender comprovam a necessidade para o juiz e o juiz dá autorização por alvará. E o Luiz Fernando de Moraes, lá de Sorocaba, ele volta a fazer uma colocação na pergunta dele aqui. Olha. Um casal em união estável comprando um imóvel financiado. É lícito fazer o financiamento só em nome de um dos cônjuges? Se essa união estável for registrada em cartório, muda alguma coisa? Muda sim. Na verdade, a regra seria, se ele já tem o reconhecimento, que ele faça essa
publicação para o banco que está fazendo o financiamento, né? Ele tem que passar essa informação porque a qualificação dele seria de convivente e não de solteiro. Mas não vou dizer que é ilícito, porque uma vez no momento de uma dissolução, ela pode pleitear esse bem que foi adquirido somente em nome dele, uma vez que ela comprovar que ela também contribuiu na aquisição desse bem. O Fábio de Sorocaba, ele faz uma pergunta. Tendo uma união estável, no caso, uma união estável, o imóvel estando somente em nome da esposa, da mulher. Caso o marido venha a falecer, a esposa terá que fazer inventário para vender o imóvel e o filho do outro casamento do homem terá direito? Sim, com certeza ele terá direito, porque ainda que adquirido somente em nome dela, se eles tinham uma união estável e foi adquirido na constância dessa união estável, o falecido tinha parte nesse bem e, consequentemente, a parte dele caberia ao filho dele, que é o herdeiro direto. Então, legalmente, ela deverá levar esse imóvel à partilha de bens. Kelly, juridicamente falando, qual é o procedimento neste caso? As minhas perguntas meia brava, mas o pessoal não lembra de perguntar, aproveitou para perguntar, né? Vamos, uma herança devidamente já partilhada, aí de repente aparece aquele filho, sabe? Aquele filho, não é isso? Como é que fica a questão desse filho? Como é que a justiça resolve isso? Como é que essa pessoa tem que fazer? Em primeiro lugar, procurar um advogado, de preferência a Kelly aqui, que entende bem do assunto, né? Então, temos duas opções. Se esse filho for reconhecido pelo pai, ele vai ter que ingressar em juízo pedindo com uma ação anulatória de da partilha de bens que foi realizada e acumulada com uma petição de herança. Então, ele vai pedir a anulação daquela partilha que já foi feita e vai requerer o quinhão hereditário a que ele teria direito. Agora, se esse filho ninguém conhecia e ele também não era reconhecido pelo pai, ele primeiro deverá ingressar com uma ação investigatória de paternidade e depois com a nulidade, ação anulatória da partilha de bens. Ele tem um prazo de 10 anos a partir do reconhecimento da paternidade para entrar com essa ação anulatória de partilha de bens. Olha, o pessoal que nos assiste esta manhã de sexta-feira deve estar falando assim, o Gilberto gosta de ver novela, né? Porque isso é tudo coisa de novela. Não é isso, Kelly? Já estamos quase chegando no final da nossa edição desta sexta-feira. Kelly, existe idade mínima para casar sem autorização dos pais? Existe algum tipo de... A idade mínima para o casamento sem a necessidade da autorização dos pais é 18 anos. Entre 16 anos e 18 incompletos, né, 17 anos e 11 meses, com a autorização dos pais. E com menos de 16 anos, somente com autorização judicial em caso de gravidez da mulher. Olha, autorização judicial, hein? Para os menores de 16 anos. Para o menor de 16 anos. Existe prazo para anular o casamento? Existe um prazo de 90 dias para anulação do casamento, né? Após esse prazo, somente pelo divórcio não será anulação, né? Porque a anulação serviria para que não surta os efeitos patrimoniais e também haja a condição de retornar ao estado civil que tinha anteriormente, por exemplo, de solteiro. Após o prazo de anulação, somente pelo divórcio. Muito bem, nós já estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira, 17 de outubro de 2014. Já queria antecipadamente agradecer aos colegas, pessoas que nos acompanham de Barueri, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Curitiba, no Paraná, Guaratinguetá, Indaiatuba, Itanhaém, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jacareí, Mogi das Cruzes, Mojimirim, Osasco, Pedreira, Piracicaba, Regente Feijó, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Suzano e Taubaté. E nós temos aqui a pergunta do Eduardo de Osasco.
Qual a diferença de separação total de bens para separação obrigatória de bens? A minha certidão de casamento é de separação total, mas na matrícula do imóvel colocaram separação obrigatória de bens. Tem algum problema? Posso considerar como erro? Sim, com certeza. Há uma diferença entre separação total de bens e separação obrigatória de bens. Então, ele deverá fazer um requerimento para que o registro faça essa correção de ofício, uma vez que ele declarou o regime de bens correto no momento da aquisição desse imóvel. A separação total de bens, não há qualquer comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento. Já no regime da separação obrigatória de bens, temos a súmula 377 do STF, que diz que todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento faz parte do patrimônio do casal, ainda que adquirido somente em nome de um deles. Então, há uma grande diferença e ele deve buscar essa retificação no registro de imóveis. Caso você tenha alguma dúvida, você pode encaminhar para a TV Cresce, que já vou pedir autorização para a Kelly. Nós podemos encaminhar para você responder para o internauta? Com certeza. Fiquem à vontade de encaminhar todas as perguntas e eu respondo imediatamente para vocês, para que possamos esclarecer a todas as dúvidas. Então, para finalizar nosso programa, eu queria deixar a palavra aberta para a Kelly, para dar um conselho, falar alguma coisa para vocês que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Kelly, por favor. Queria agradecer a presença aqui no Cresce Esclarece, dizer que eu estou à disposição. Em caso de quaisquer dúvidas, podem encaminhar à TV Cresce e eu respondo com o maior prazer. E dizer para que vocês fiquem atentos, né? Quando forem contrair união estável ou casamento, sentar com o seu companheiro, com o seu cônjuge, acertar de forma muito clara a questão de regime de bens, porque dessa forma vocês evitam os problemas futuros. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. Gilberto, também agradeço muito ao seu carinho e atenção aqui na TV Cresce de sempre. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença, Kelly. E só lembrando que a próxima sexta-feira nós vamos trazer um especialista para falar da questão de acessibilidade nos imóveis. E na segunda-feira nós vamos já colocar a enquete para você votar os próximos temas aqui para o programa Cresce Esclarece. Ok, minha gente? Então eu queria já agradecer a carona que você nos deu nesta sexta-feira. Tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bom trabalho, bom faturamento. Eu espero você na próxima sexta-feira. Tchau!